Bom, agora a gente vai ver o conceito, né, de moral, e dele a gente vai ver mais alguns outros conceitos, né, que derivam dele, para que vocês entendam também sobre a ótica da filosofia, porque ela é a base desses conceitos, mas para que vocês possam não só entender, como também replicar isso para os funcionários, para os seus clientes, tá? Então, moral é um conjunto de hábitos e costumes de uma pessoa. É um modo pessoal de agir diante de determinada situação. Então, a minha moral pode ser diferente da sua, né? É justamente porque é um modo pessoal de agir. Ela é adquirida e é formada ao longo da vida, por experiências, por situações pelas quais a pessoa passa, pela vivência que a pessoa tem. E dessa forma, ela é guiada pela consciência. Por isso ela é individual, né? Sendo ela quem fundamenta a ética. Ela é a base para a ética, né? Retomando também um pouquinho o conceito de ética, a ética, por sua vez, é um modo social de agir e implica no consenso e na adesão da sociedade quanto às normas e regras sociais de convívio guiadas pela cultura da sociedade. Então, enquanto a moral ela é individual, a ética, por ser social, ela é grupal ou coletiva, pois ela se constrói a partir do consenso de várias morais, vamos dizer assim, já que cada pessoa tem a sua moral, né? Uma sociedade, um grupo é composto por várias pessoas, então por isso que a gente diz que a ética é um consenso de várias morais, entre aspas, tá? E a gente falou de Aristóteles, falou de Kant, falou de Sócrates, vamos trazer para os filósofos atuais, tá? Que eu também adoro. Então vamos ver aqui o que é que Mário Sérgio Cortella, o professor Mário Sérgio Cortella, fala sobre esses conceitos, né? Segundo o professor Mário Sérgio Cortella, ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para decidir as três grandes questões da vida. Os princípios que usamos são: tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não quero. Então, repetindo, tem coisas que eu quero fazer, mas eu não devo fazer, porque eu sei que é errado fazer. Tem coisas que eu devo fazer, porque é o certo fazer, mas eu não posso fazer. E tem coisas que eu posso fazer, mas eu não quero fazer, né? E temos paz de espírito quando aquilo que você quer fazer é aquilo que você pode fazer e é aquilo que você deve fazer. Quando a gente tem esses três conceitos juntos, a gente fica bem, a gente tem paz de espírito, né? Então, dessa forma, não existe ninguém sem ética, né? Existe alguém antiético, que ele vai contra a ética. Contra a ética, contra aquele senso grupal. Mas ele tem ética de um outro grupo. Ele vai contra a ética, mas ele tem ética também dentro daquele grupo que ele for criado, mesmo que seja o grupo das almas cebosas, né, minha gente? Vamos combinar. Quando a gente vê uma pessoa antiética, é porque o grupo do qual ela faz parte pensa diferente do grupo das pessoas que pensam de forma ética, no sentido de forma íntegra, de forma dentro da moralidade, né? Segundo Cortella ainda, né, a moral é uma pessoa que não pode escolher, decidir e julgar. A exemplo de uma criança, né? Uma criança de determinada idade, ou mesmo um idoso que tem a síndrome do Alzheimer. Então ele explica que moral é a prática de uma ética, né? A ética é o princípio e a moral é a prática. Então a moral é quando a pessoa não pode escolher, né? Você tem ali aquele princípio, mas você não pode escolher. Por que você não pode escolher? Porque você não tem realmente condição de raciocinar sobre essa escolha. Por isso que ele fala, por exemplo, da criança ou de um idoso com Alzheimer, tá? Exemplo, o princípio ético é não pegar o que não me pertence. Se não é meu, eu não vou pegar. Não me pertence, não vou pegar. Já o comportamento moral é se eu roubo ou não roubo. O princípio ético é não pegar, certo? Não vou pegar o que não me pertence. A minha moral vai dizer se eu roubo ou se eu não roubo. A minha moral vai dizer para eu não roubar, né?
Uma pessoa amoral é incapaz de decidir, é incapaz de julgar, de avaliar, né? E inclusive a lei chama essa pessoa de incapaz civilmente, né? A incapacidade civil, aí tem a incapacidade relativa, incapacidade absoluta. Então, o incapaz é aquele que não consegue decidir, não consegue julgar, não consegue avaliar. Por isso, ele usou o exemplo da criança em tenra idade, uma criança que não consegue decidir, julgar, avaliar se aquilo é certo ou errado, porque ela está aprendendo, né? Seus pais têm que ensinar que aquilo é certo, que aquilo é errado. Ela não consegue julgar sozinha. Ela precisa, e aí, o que é o certo a fazer, né? E aí os pais vêm e ensinam. Assim como o idoso que não esteja em sua plena capacidade de raciocínio, de decisão, o idoso que esteja com Alzheimer ou com algum outro tipo de doença, que não impeça de fazer esse julgamento, essa avaliação, essa decisão. Então, essas pessoas são pessoas amorais, né? É uma pessoa que é incapaz. O amoral, ele é incapaz de decidir, julgar e avaliar, tá? Entrando agora no conceito de integridade. O que é integridade? A integridade, ela é uma característica do que se mantém inteiro, intacto, pleno. Íntegro vem disso, né? Esse quadro está íntegro. Esse jarro, esse vaso de vidro está íntegro, está intacto, né? Está inteiro, está pleno, não está quebrado, não está partido, não está faltando um pedaço. Ele está pleno, está inteiro. Ou seja, sem sofrer um dano, sem sofrer algum tipo de modificação, sem se corromper, né? Sem ser tirado pedaço. E daí que acaba vindo também o conceito de corrupção, né? Que vem de corromper, né? No sentido amplo, é a hombridade, né? É a capacidade de ser honesto, né? Ser transparente, ser justo, ser digno, ou seja, a nossa identidade, né? Tem todo esse contexto. Assim, quando alguém perde a sua integridade, ela perde a sua alma, ela perde a sua integridade. Quando você é íntegro, você está faltando um pedaço de honestidade, um pedaço de moralidade, um pedaço de ética. Você não tem o todo, você está corrompido, você está incompleto, né? Já julgar uma pessoa, isso é o conceito de integridade, né? Aproveitando aqui nesse contexto de explicação. Já julgar se uma pessoa ela é imoral, depende da moral da época, tá? Depende do que cada um entende naquela época que se vive, se é certo ou se não é certo. Exemplo, no século IV a.C., né, era normal que em Atenas os homens tivessem outros homens como amantes. Era um costume que se tinha para aquela época. Lembra que moral tem muita associação com o costume. É individual, mas vários indivíduos tinham aquele comportamento e aquele comportamento era considerado normal. Então, tinha um filósofo, um dos filósofos, eu não lembro agora qual, ele tinha sua esposa e tinha um amante que não tinha essa conotação de amante, era como se fosse um namorado, como se fosse mais um, né? Tipo assim, não era escondido, entendeu? Feito o conceito que a gente geralmente diz hoje em dia de amante, né? Geralmente a esposa não sabe que o marido tem um amante. Mas lá não, a esposa desse filósofo, que eu não lembro agora, ela era casada com o filósofo e ele tinha um namorado que era um outro homem. Então, para aquela época, no século IV, isso era completamente normal lá em Atenas, né? Já isso, há 30 anos atrás, vamos supor, a gente está em 2020, na década de 90. Na década de 90, isso seria imoral, né? Hoje já é uma situação mais comum, mais facilmente vista, mais facilmente aceita. Mas há 30 anos seria um caos, né? Seria imoral. Então, quando a gente fala dessa questão de se é imoral ou não, vai depender da moral da época, né? Para a época de hoje, é imoral ou não? Depende, não sei, vamos ver o contexto. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há séculos atrás, no século IV, como era? Século IV antes de Cristo, como era? Percebe? Depende muito da época, se é imoral ou não, tá? Voltando para Aristóteles, Aristóteles definiu que a ética é a procura da felicidade dentro da concepção do ser humano.
certo? Então, o que é que Aristóteles dizia? Virtuoso é o sujeito que age com esforço para alcançar sua excelência, pois a ética é um saber prático. Então, ele diz que a felicidade, o bom e o belo são pensados em que algo é correto, independente que alguém veja. Então, dentro desse conceito, né, de imoral, você sempre relaciona a época, tá? Já vamos falar de outro filósofo da atualidade, né? Vamos falar do professor Leandro Carnal. O professor Leandro Carnal, agora eu fiquei na dúvida se ele é filósofo ou se ele é historiador. Mas enfim, todo mundo hoje em dia conhece Carnal, né? Segundo o professor Leandro Carnal, a moral diz que eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser bom, né? Eu preciso ser bom, pois eu terei punição depois desta vida. E a ética diz que eu tenho que ser bom, independente ou não de uma entidade superior que venha me punir. Ou seja, independente de eu achar que existe Deus ou não, a ética diz que eu tenho que ser bom. Porque eu não estou pensando em punição, eu estou pensando na essência. Eu tenho que ser bom porque o certo é ser bom, né? Já a moral diz que se eu não for bom, eu vou ser punido. Ou seja, e aí existe essa questão de se vincular à religiosidade, né, de uma entidade superior, seja Deus, seja Buda, seja Alá, tem alguma entidade superior que depois que eu morrer vai me punir, ou mesmo me punir enquanto eu estiver vivo. Mas tem uma punição da entidade superior que diz, olha, vai para o inferno, Deus castiga, vai para não sei onde, enfim, né? E aí vai de acordo com cada religião. Mas ele atrela essa questão da moral com religião, tá? O Leandro Carnal. E a ética, ele diz que a pessoa, né, o conceito de ética, diz que eu tenho que ser bom independente de punição. Eu tenho que ser bom porque é o certo a se fazer. O certo é ser bom. É errado ser mal. É errado ser uma má pessoa, ter uma conduta má, fazer o mal para os outros é errado. É a ética que diz isso, tá? Já de acordo com a Constituição Federal, vamos ver o que é que trata também a Constituição, né? Ela diz que a moralidade, a moral, seria um acordo não filosófico, mas de costumes. Lembra que eu comentei, quando a gente fala em moral, a gente associa sempre a costumes. Pronto, segundo a Constituição, moral é um acordo não filosófico, né, mas é um acordo de costumes. Então já tem uma outra linha, né, saindo da filosofia. Então, moral é aquilo que é concebido dentro de um sistema de convívio. O que é que diz a sociedade? O que é qual é o acordo social dentro do que é certo, dentro do que é errado, tá? Já imoral é aquilo que vai contra a moral, é aquilo que fere a moralidade. E amoral é aquele que não se preocupa com a moral, que é o incapaz. Ele não se preocupa porque ele não tem noção, ele não tem condição de julgar, ele não tem condição de avaliar, ele não tem condição de decidir porque ele é incapaz, tá? No senso comum, a gente percebe que ética e moral acabam se confundindo, né? Mas na filosofia eles não se confundem, né? E agora que você já aprendeu sobre esses conceitos do que é moral, do que é imoral, do que é moral, amoral, imoral, integridade e ética, a gente viu aqui 5 conceitos nessa aula, a gente vai aprender como é que você vai atrelar esses conceitos à conduta profissional, né? A conduta que a empresa espera que os funcionários tenham, que os fornecedores tenham, e você vai aprender a utilizar, a adaptar, você vai poder adaptar esses conceitos de acordo com o público que você vai explicar, exemplo de funcionário e fornecedor, e você vai fazer essa adaptação justamente por meio do código de conduta ética, tá? E também nos treinamentos, né? Porque você tem que explicar, você tem que escrever na Bíblia, vamos dizer assim, ou a Bíblia da conduta, que é o código, né? E também explicar nos treinamentos, mas isso a gente vai ver na próxima aula.